isso, Lucas, do capítulo 1 que nós estamos, a partir do versículo 5 até o verso 17, nós temos uma narrativa. Nos dias de Herodes, o rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era dos filhos de Arão e se chamava Isabel. Bom, ele era sacerdote, Zacarias, e a mulher dele era dos filhos de Arão. Eles eram provavelmente da tribo de Levi, eles eram da raiz sacerdotal de Israel. Ambos eram judeus, ambos eram juntos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e os dois já tinham idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, na ordem do seu turno, eles tinham as suas escalas, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Havia uma mesa com um incensário, e ele foi destacado para essa tarefa. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz, e muitos ficarão contentes com o nascimento dele. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre materno. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Lembre-se que Elias foi o cara que confrontou Acabe e Jezabel. João seria um menino que confrontaria muitas coisas em Israel, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Esse texto e essa palavra do anjo, deixa eu ver aqui se eu li tudo, li até o 17, né? Eu li, Pedro? Não faltou nada, né? Isso mesmo, li até o 17. João Batista era filho de sacerdote, e sua mãe Isabel era da linhagem filha ou neta de sacerdotes. Ela era da linhagem sacerdotal. Eram tementes a Deus. E diz o texto que Zacarias, o seu marido, ele era um homem temente, ambos eram tementes a Deus. Apesar de que nos dias de Jesus, e nós já falamos isso várias vezes aqui, nós tínhamos uma religião bastante conturbada no que diz respeito à vocação, sacerdócio, espiritualidade, sinceridade, verdade, pureza, transparência. Era muito duvidosa a maneira como a classe ou a casta sacerdotal se comportava. Apesar disso, havia um homem chamado Zacarias, que era um sacerdote, era da tribo de Levi, casado com uma mulher de descendência sacerdotal, mas ele era temente a Deus. E Deus disse a ele: você vai ter um filho, sua mulher é estéril, mas você vai ter um filho, e o nome dele será João. João era filho de sacerdote. Filho de sacerdote, segundo a lei, teria o ofício sacerdotal. A tribo dos levitas era marcada pela característica de que eles não tinham herança na terra. Na divisão das tribos de Israel, a tribo de José foi dividida entre seus dois filhos, Manassés e Efraim, e os levitas não tinham terra. Por isso haviam 12 tribos, mas Levi não tinha tribo, porque a de José se dividiu em duas. E a palavra de Deus para os levitas é de que a vossa herança é o Senhor. Vocês não têm lugar na terra e não cultivam a terra. Vocês trabalham em função do povo. Vocês ministram e oficiam de Deus ao povo e ministram do povo a Deus.
E os sacerdotes tinham essa vocação. É interessante perceber que João Batista era para ser um sacerdote, ou era para ser um cara que vivesse pelo menos dentro do ofício sacerdotal. O lugar de João era com o seu pai no templo. Eu não sei se você já parou para pensar nisso quando você leu o Novo Testamento. Lucas capítulo 3, verso 16, um pouco mais adiante, estamos na abertura deste livro, diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Então ele dá aqui as tetrarquias, quem eram os 4 governadores do lado de Roma. E aí ele vai para a religião, e sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, que era sogro e genro, e que era uma coisa impossível, porque só tem um sumo sacerdote, e quando ele morre o seu filho assume, assim era na lei. Como é que você tem 2? Na verdade já havia um conluio com Roma, e o sacerdócio já não era vitalício, e essa escolha tinha também um perfil e um pressuposto político na relação do templo com Roma e dos benefícios que os saduceus, que indicavam os sacerdotes, recebiam. Então Anás e Caifás eram sumos sacerdotes. A palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados, todos os montes e colinas serão nivelados, os caminhos tortuosos serão retificados, e as estradas irregulares serão aplanadas, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. O ministério de João é o cumprimento de Isaías capítulo 40, versos de 3 a 5. Eu não vou ler, para que a gente ganhe tempo, mas depois leia Isaías 40, de 3 a 5, porque é exatamente esta profecia. Isaías estava profetizando que haveria um antecessor do Messias. O que Lucas está escrevendo para o seu caro amigo Teófilo? Olha, esse João Batista, ele era um precursor do Messias, para você ter o sinal de que Jesus é mesmo o prometido. Desde Isaías capítulo 40, haverá uma voz clamando no deserto para que as pessoas se endireitem, para que elas se arrependam. E o mais interessante é que a palavra de Isaías não dizia que essa voz viria de dentro do templo. A profecia de Isaías não dizia que a voz viria do meio dos sacerdotes, ou que viria do meio dos homens da religião. Essa voz viria do deserto. Esse anúncio do novo rei e do novo reino, que desde o capítulo 9 de Isaías você já conhece a profecia, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, e o seu reino não terá fim. Esse reino que era esperado pelo povo judeu, esse Messias que era aguardado desde a promessa do Éden no pecado, passa pela boca do profeta e diz: uma voz vai clamar no deserto para que seja um sinal do reino que está chegando. Essa voz foi exatamente João Batista. Você está entendendo, o Teófilo? Quando te falarem de João Batista, ele é esse cara, ele é essa pessoa. Eu sei que você está ouvindo sobre Deus dos judeus, mas você não está ouvindo dos sacerdotes. Eu sei que foi pregada a palavra da salvação em Cristo, mas você não viu isso partindo do templo. Não foi a religião da época judaica que trouxe a você essa informação, não é? Mas eles falam que esse Jesus é prometido para esses judeus. E você, como um grego, está dizendo: mas como é que é essa história? Eles são judeus, têm a lei, têm os profetas. Vocês me falam de Cristo, está escrito nos profetas, mas eles não estão falando. Ô Lucas, você pode me explicar esse negócio? Claro, meu querido Teófilo.
Esse Deus não vem da religião. Esse Messias não parte deste lugar. A religião tardia, o judaísmo tardio dos dias de Cristo, ele é muito diferente do judaísmo que nós hoje lemos no Antigo Testamento. Deixa eu dizer particularmente aqui. No Antigo Testamento, você vê reis, sacerdotes, profetas, você nunca leu escribas, que eles eram uma classe, que dentro da religião cumpriam uma tarefa de ensino e didático para o povo. Você não tem nas páginas do Antigo Testamento, por exemplo, os fariseus, que eram doutores da lei e eram intérpretes para que o povo pudesse interpretar e conhecer os escritos. Você não tem no Antigo Testamento a figura dos saduceus, que dominavam grande parte do sinédrio e indicavam os sacerdotes. Já leu isso nas páginas do Antigo Testamento? Não. Essas figuras surgem depois do Império Persa ter dominado Judá, Israel, o Império Persa, depois o Babilônico, até que viessem os romanos. Esse movimento todo, ele acontece num período do movimento dos gregos, de Alexandre o Grande. O Antigo Testamento encerra com Daniel, depois Ageu, Neemias. Você vê a reconstrução do templo, e depois não há mais nenhuma informação. Nesse período intertestamentário que nós dizemos, é que essas figuras surgem na destruição do templo, na sua reconstrução, na luta dos judeus contra os Seleucidas e os Ptolomaicos, que eram duas tetrarquias gregas. Um dia a gente pode falar sobre isso. Mas essa religião não representava o que Deus havia dito ao seu povo desde os dias da antiguidade. Essa política religiosa misturada com a política, que também é uma religião, porque se você quer saber uma coisa, para Roma gostaria muito que você tratasse o seu governo romano como se fosse a sua religião. Política e religião estão grudadas, elas são idênticas, elas têm o mesmo modus operandi, elas têm a mesma lógica e os mesmos pressupostos. Política e religião operam na mesma seara com as mesmas armas. É por isso que quando você vai à urna, você defende o seu candidato, não importa qual seja, como se fosse o seu Deus. Quando alguém fala mal, você fica nervoso. E mesmo que ele faça muitas burradas, você quer tentar provar que ele está certo. Você tenta provar a você mesmo. É como se fosse uma infalibilidade papal. É como se fosse um mito, um Deus, uma divindade que não falha, e você se devota. E é por isso que todo movimento político quer ter militância. E a militância é aquela que consegue negar os erros da sua vertente política, como alguém que é cego. Isso seja da esquerda, da direita, de quem quer que seja. A política sempre deseja que você a veja como uma religião, para que você construa os seus ídolos. A religião da mesma forma. A religião te impede de uma relação direta com Deus, com os seus ritos, com as suas figuras, com os seus líderes, com as coberturas espirituais, com suas oferendas, com sua culpa e com o seu medo e com a necessidade dos homens que representam o poder, para que aquele círculo de atividades e rituais seja a sua prisão e seja exatamente a sua devoção. E aquilo funciona como uma idolatria de pessoas que defendem a sua igreja como se ela fosse a coisa mais correta do mundo, e defendem os seus líderes apesar deles pisarem na bola, porque eles são deuses, e trocam os seus nomes e entregam a sua vida. E isso é ótimo, porque a política gira com esse tipo de gente que é triturada como carne moída, e elas funcionam como consumo e combustível para perpetuar as ideologias políticas. Assim também os fiéis são triturados como carne moída e esmagados para perpetuar um sistema religioso imperialista. Elas funcionam da mesma forma. Por que João,
que era um cara filho de sacerdote e a sua mãe era de linhagem sacerdotal. Por que esse cara não estava no templo? Eu não sei se Zacarias já era morto ou era vivo quando João começou a pregar no deserto. Mas eu imagino que desde pequeno o lugar que Zacarias levava o seu pequenino João na mão era para dentro do templo, com a sua estolinha sacerdotal, sabe, aprendendo. Com certeza, João Batista foi formado e educado em toda a lei, em todo o Pentateuco, em toda a tradição do escribismo judaico, dos profetas, dos salmos. Aliás, João Batista era profundo conhecedor das palavras sobre o Messias. Mas João Batista não se encaixava. Para João Batista não fazia nexo estar dentro de um sistema que tinha uma placa com o nome de Deus, mas olhando bem, não existe nada desse Deus que eu conheço aqui dentro. João Batista, ele foi como um revolucionário. Por isso a palavra de Lucas para Teófilo dizia: ele vai vir no espírito de Elias. Elias foi o cara que bateu de frente com Acabe e Jezabel. Elias foi o cara que disse: é o seguinte, ou vocês vão no Senhor, ou vai vir fogo do céu sobre vocês e os profetas. Elias teve medo, a coisa não foi fácil, mas ele bateu de frente. E com certeza esse era o mesmo espírito de João Batista. Alguém que disse: não dá. E para onde foi João Batista? Ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto pregar a palavra. João Batista funciona como além de ser o sinal da vinda do reino, como um movimento intermediário entre o que se cria antes dele e o que viria depois dele. Em Lucas capítulo 7, verso 25, o texto nos diz assim: O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? O que se veste bem e vive no luxo, mora nos palácios reais? Sim, o que vocês foram ver? Um profeta? Jesus dizendo: sim, eu digo, muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que envio adiante de vocês o meu mensageiro que preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo que nascidos de mulher ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. E agora eu quero que você leia comigo Lucas 16:14, que diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviram tudo isso e zombavam de Jesus. Mas Jesus lhes disse: vocês são os que se justificam diante dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas duraram até João. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus vem sendo anunciado, e todos se esforçam para entrar nele. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Jesus mais adiante diz: não houve profeta maior do que João, contudo nós somos humildes e qualquer um no reino é maior do que ele. Mas dizendo da sua importância e dizendo que até João, a lei e os profetas vigoraram até João. A partir dele é o evangelho do reino. Alô, alô, Terezinha, alô, atenção. A lei e os profetas vigoraram até João. Não quero falar, fala Jesus. As tuas palavras, a tua palavra, Jesus, fala a tua palavra para o teu povo. A lei e os profetas duraram até João. Deste tempo em diante, o reino de Deus vem sendo anunciado. Essa série podia acabar aqui. Vão para casa, pega isso aqui, estou até nervoso. E eu ficaria agora todos esses meses de férias na pandemia. Não precisa pregar. Nossa vida religiosa evangélica é uma vida veterotestamentária. Nós buscamos a unção de Elias, a unção de Moisés, o poder de Josué, a força de Sansão. Nós queremos as marcas e o poder da cobertura espiritual de Davi e a espada de Josué. E temos espada, e temos arca, e temos os nossos talites, e temos os nossos símbolos. E nós temos o menorá, e temos a mezuzá, e temos um monte de coisa. Um monte de badulaque. Nós temos um altar cheio de bugigangas.
bugigangas espirituais que nos trazem poder e unção. O pedaço da capa do Elias, sabe aquelas coisas? É como se nós pegássemos esses objetos, ficássemos esfregando na cabeça para receber poder, como se Jesus não existisse. Você não precisa concordar com o que eu falo, mas você precisa concordar com essa palavra, porque nela está a nossa vida. E se você não crê nessa palavra, você está fora de Deus, fora do seu reino, porque a lei e os profetas vigoraram até João. Meu caro amigo Teófilo, esses caras que te anunciaram Jesus, e que você ficou, caramba, vocês falam de Jesus, das profecias, mas os caras ali da igreja, lá do templo lá, não falam desse Jesus. Ô Lucas, o que você me diz aí? Você me escreve uma carta e me escreve: Teófilo, depois de averiguar tudo, eu vou te passar tudo direitinho para você entender. Roma tinha um império, o templo tinha Anás e Caifás, mas a palavra estava no deserto com João. Não estava com eles. Isso é muito significativo, mas muito significativo. Eu já vi líderes com a roupa de Elias, parecia o Fred Flintstone. Ô Vilma! Outros que colocam uma estola sacerdotal, outros que colocam, sei lá, só faltava pôr a roupa de Adão, vocês não colocaram ainda, né? Entrar peladão só com, como é que é? Largados e pelados, né? Não pode dar ideia que alguém vai vir. Só com uma plantinha aqui, ele e a mulher, Adão e Eva, a unção de Adão. A lei e os profetas vigoraram até João. Quem disse isso, Zé? Jesus, desculpe. A Bíblia acaba com a nossa religião. A Bíblia estraga a nossa religião. Meu caro amigo, você quer um conselho? Foge desses caras e junta com a galera do deserto. Outra coisa interessante é que João Batista no deserto pregava a palavra. Essa é a descrição que nós lemos aqui de Lucas, né? E ele dizia que João Batista fazia o batismo pelo arrependimento dos pecados, para tudo. Se você é um judeu e se você cometer um pecado, tem uma lei. E a lei, se você ler Levítico, o pecado voluntário, o pecado involuntário, o pecado do sacerdote, tinha um tipo de oferta. Se seria uma pomba, uma rolinha, se seria um cordeiro, a oferta que era feita na Páscoa, como é que era a oferta que o sacerdote fazia anualmente para a expiação do pecado da nação. Você tem na lei todos os tipos de sacrifício específicos, quando a pessoa tinha um prurido, algum tipo de coisa na pele, o sacerdote olhava, ele ficava 7 dias fora do convívio, volta, se ele orou e aquilo desapareceu, ok, ele faz uma oferta tal e agradece, se não deveria ser lepra, deveria ficar de fora. Quando a pessoa recebia uma bênção, aliás, Jesus chegou a curar pessoas e dizer, paralítico, né? Está lá em Mateus, você não fala para ninguém que eu te curei, vai para o templo e faz a oferta que Moisés determinou na lei, porque quando eram abençoados tinha um tipo de oferta para ser entregue. Enfim, se você tem pecado, você vai no templo com os sacerdotes e oferece a tua oferta. Ô João, quem foi que te disse que você fica aí no deserto dizendo que a pessoa que está arrependida, ela batiza? Não se tirou isso? Obviamente que essa galera do templo ia dizer, ele é um blasfemo. Eles odiavam João Batista, por isso que ele estava no espírito de Elias. Ele batia de frente contra o sistema. Ele batia de frente contra o sistema das ofertas, o sistema dos sacrifícios, o câmbio que acontecia no templo, o movimento milionário que os saduceus, que eram uma aristocracia, porque tinham a permissão de Roma da exploração do povo, fazia dentro do templo. Ninguém pode ter bênção fora daqui, fora do nosso sistema. João Batista era um sinal da transição do reino de Israel, terreno, territorial, nacional, humano, para um reino de Deus que era algo muito diferente do que eles estavam imaginando. Ele batizava as pessoas
para arrependimento de pecados, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. É outro reino, é outra coisa. E agora eu parto para o fim. Quando Lucas escreveu para Teófilo e diz que fez uma detalhada investigação, é porque cada detalhe da construção desta cena, para quem não era judeu, como nós que somos gentios, e olhamos o cristianismo e o judaísmo do Antigo Testamento, e os dois estão na mesma Bíblia. Para nós hoje, para Teófilo não tinha a Bíblia, mas ele via as duas cenas. E Lucas estava querendo dizer para ele que isso aqui existiu. Os profetas estavam dizendo, olha o que os profetas estavam profetizando. Os profetas do Antigo Testamento estão dizendo que isso aqui vai acabar. Isso aqui tem tempo, tem prazo de validade, tem um porquê. Ele tem uma missão a cumprir. Israel na terra tem uma missão a cumprir. E depois que for cumprida, acabou. Até João valeu a lei e os profetas. Depois é o reino de Deus. Mas é o reino de Deus, não tem muito das características, dos valores de Deus, dos seus princípios do Antigo Testamento. Sim, os princípios de Deus são eternos. A bondade, o amor, a justiça, sabe como é que é? A fidelidade, a misericórdia, a graça, o perdão, o arrependimento. Claro que todos esses valores que estão desde o Antigo Testamento seguem, porque são valores divinos. Mas as práticas ritualísticas, as leis cerimoniais e a lógica de comando e controle se desfez. João Batista, como descreve Lucas, ele é um sinal evidente da voz que clama no deserto e que está fazendo uma virada de época. Uma transição do pensamento religioso, da espiritualidade estava acontecendo. A agonizante religião do Antigo Testamento estava morrendo. E o reino de Deus viria com o Messias, que nós vamos tratar nos próximos episódios desta série, deste estudo. Mas eu gostaria de encerrar hoje dizendo a você, meu caro amigo, eu quis até telefonar, mas a tarifa não tem graça. Eu ando aflito para fazer você ficar a par de tudo que se passa. Aqui na terra estão jogando futebol, tem muito samba, muito choro, rock and roll, não tem vacina, é uma briga política desgraçada. São Paulo está um caos, os hospitais estão lotados. Mas meu caro amigo, chegou João. Ele era o sinal do profeta Isaías para um povo que esperava um outro reino e um Messias. Um rei da descendência de Davi, que seria justo e traria um reino eterno. Ele só não sabia que esse rei era eterno, e que esse reino não era humano, e que esse descendente não era como um homem natural que eles esperavam. O Antigo Testamento testifica que Jesus é o Filho de Deus. João Batista é o sinal e o prenúncio de que esse novo reino, com uma outra lógica, estava chegando. Até João, a lógica dos profetas e da lei vigorava, mas a partir dele, o reino de Deus começava a ser pregado. Nós precisamos voltar para o Evangelho de Cristo. Nós precisamos voltar ao Evangelho da graça. Eu não estou pregando isso para a igreja brasileira, porque isso não é meu papel. Estou dizendo a você, Casa da Rocha, você precisa voltar ao Evangelho. Você precisa se desconectar dessas figuras que nós encaramos como mitologia, né? Fúria de Titã, sabe? Hércules. Olhamos para o Antigo Testamento como mitologia grega. Aquelas figuras, aqueles deuses. Tem o Thor, né? Eu gosto do Thor. O Thor depois do martelo, né? O Thor é muito legal. Mas o Thor não é da mitologia grega, né? O Thor como é que chama lá a terra do Thor? Lá já esqueci. Asgard, ele é de Asgard. Mas os deuses da mitologia grega são assim, e nós olhamos o Josué, o Daniel, eu quero aquele poder, e eu esqueço que aquilo acabou. Por que você está dizendo isso? Eu não estou dizendo, me ajuda. Jesus disse isso.
Cristãos precisam seguir a Cristo. Evangélicos precisam crer no Evangelho. Só que o Evangelho não está nos templos, nem com os sacerdotes, nem no sistema religioso. Deus visitou o seu povo no deserto, trazendo Moisés. Deus visitou Jesus no deserto e os anjos o serviram. Deus usou João no deserto como a voz que clamava. E eu preciso dizer a você, é para o deserto que a gente tem que ir. Para longe do sistema onde Deus não está. Porque a palavra estava com João. Meu caro amigo Teófilo, a primeira coisa que eu quero te explicar no começo desse livro é que apesar de tudo isso, do império, das tetrarquias, Anás e Caifás, mesmo João sendo filho de um sacerdote, ele não conseguiu ficar lá dentro e foi para o deserto. E a palavra de Deus estava com João no deserto. Tá afim? Tá na hora de você arrebentar com essa estrutura religiosa que te parece tão segura e que há anos você serve e se converter a Cristo. Não, mas eu já sou. É mesmo? É mesmo? Você tá preso a essas coisas, você é mesmo? Então tá bom. Eu vou pro deserto. Deus nos abençoe. Espera aí, João, põe água no feijão que tem mais um chegando.